Sabe aqueles casos que a gente vê na internet e pensa, isso vai dar uma treta gigantesca? Pois é, aconteceu num avião e a história tá viralizando muito, muito mesmo. Era um voo comum, né, como qualquer outro, e tinha uma passageira chamada de Jennifer Castro. Ela comprou o assento dela, escolheu o lugar dela na janela. Você sabe como é que é, né? O pessoal adora um lugarzinho ali na janela para apreciar a vista, né? Fica mais confortável, né? Então até aí tudo bem, né? Só que num momento, né, a mãe de uma criança, que posteriormente viemos a saber que não se tratava da mãe da criança nada, e sim de uma senhora que não tinha nada a ver com o assunto a princípio, apesar de algumas pessoas ainda falarem que era a mãe e tal, mas enfim, isso fica um pouco em aberto, mas as evidências que nós temos é que quem filmou de fato ali não era nem a mãe da criança, tá? Mas vamos continuar, isso aí não é importante também para a história. Bom, chegou então até ela e pediu para que a Jennifer cedesse o lugar. A criança queria muito sentar na janela, né? E agora você me diz uma coisa, o que você faria numa situação dessa? Porque é aí que entra o assunto polêmico, né? O ponto polêmico. A Jennifer, ela se recusou, ela disse não. E olha só, né? É o direito dela, não é? Afinal, ela pagou pelo assento, escolheu ele, tava tudo certo. Mas é aí que tudo desandou, né? A senhora não gostou nada disso e parece que ela se importou muito mais do que a própria mãe, né? Então ela decidiu ali que seria uma boa ideia começar a filmar a Jennifer sem pedir, né, sem autorização e ainda meio que humilhando, né, soltando algumas frases como tô gravando sua cara porque você não tem empatia com as pessoas, isso é repugnante no século XXI, né, não ter empatia com a criança, assim, meu Deus do céu, né, é uma paladina da justiça, né. Porque se a pessoa tem algum problema, mas a gente entende. Bater palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não tem trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, agora uma criança é demais. Bom, e o vídeo, então, acabou caindo na internet. O interessante é que, quando o vídeo foi publicado no TikTok, a legenda ainda dizia algo como "E minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança", né? Ou seja, a intenção de quem postou o vídeo, né, era claramente criticar a Jennifer, mas o tiro saiu pela culatra, né? E muita gente, para não dizer todo mundo, saiu em defesa da mulher, né, dizendo que ela estava 100% no direito dela de manter o lugar dela. Para piorar ainda mais a situação, quem postou no TikTok não foi nem a senhora que filmou, nem sim a filha dela, né, que tinha um perfil ali chamado Mari Consciência. E depois, é claro, da repercussão negativa, né, do tiro ter saído pela culatra, é claro que ela bloqueou ali, né, excluiu o perfil, bloqueou as redes sociais, enfim. Bom, para piorar ainda mais tudo isso, né, se não fosse ruim o suficiente, parece que essa senhora que filmou, depois buscaram o perfil dela também, enfim, a gente não vai mostrar aqui, mas parece que até ela é até advogada, ou seja, ela mais do que ninguém deveria saber que ela não poderia estar fazendo isso, né, filmando assim, sem autorização, ainda denegrindo a pessoa. Bom, vale lembrar que desde 2016, as companhias aéreas, né, elas começaram com essa história aí de cobrar pela escolha do assento. Então a Jennifer, ela pagou e escolheu a janela, né, e segundo alguns advogados especialistas, ela não tinha obrigação de ceder. Claro que gentileza é sempre bom, né, mas é diferente de obrigação, não é? Bom, essa exposição toda mexeu bastante com a vida da Jennifer e recentemente, né, depois de todo mundo estar esperando um posicionamento dela, o que ela vai falar, faz um vídeo contando. Eu, sinceramente, acho que ela deveria ter feito um vídeo no próprio Instagram dela, um Reels lá, contando o que aconteceu. Mas não, ela achou melhor, né, e aí foi a escolha dela, dar uma entrevista lá no programa, lá na Globo, né, no programa Encontro com a Patrícia Poeta, né, e aí lá ela revelou que está tomando algumas medidas judiciais contra a mulher que a filmou, né, e sinceramente faz sentido, né, divulgar a imagem de alguém assim sem permissão, ainda mais numa situação constrangedora, é bem complicado, né, e pode sim dar processo. Eu entrei no avião, a criança estava no meu lugar. Aí eu cheguei, olha, esse é meu assento. Aí ele falou assim, não, ele vai sair. Aí eu esperei ele sair, troca com ele. Você senta aqui no corredor e ele senta no seu lugar.
Aí eu falei, não. A Jennifer contou na entrevista, inclusive, ali algumas coisas, né, que aconteceram, explicou um pouquinho mais ali sobre a criança e ela disse que a criança tinha mais janelas para poder sentar ali, porque tinha bastante familiares por perto. Então tinha familiares do outro lado, familiares atrás. Então a criança parece que ela queria de birra a janela dela mesmo, né? É coisa de criança, né? Vocês estão ligados. Aí beleza, eu troquei de lugar com ele saiu. A birra dele, ele queria sentar com a avó dele, porque a avó tava do meu lado. Só que a família dele tava toda ao redor. Então eles tinham do lado esquerdo, tinha 3 poltronas, então ele tinha a janela para sentar. E a avó sentou do lado dele e ele sentou na outra janela. Só que ele não quis. Ele continuou a birra. E ainda contou, então, que a criança ficou chorando o voo todo, aí quase 1 hora de voo. O que eu entendi, o pessoal de trás também tava, acho que era da família dele. Então ele tinha mais janela. Aí aconteceu isso, ele continuou a birra, ele chorou o voo inteiro. Bom, numa parte da entrevista lá, ela disse, né, que ela falou pra senhora que tava filmando que ela não ia trocar o lugar porque era aniversário dela. Eu só não entendi por quê. Por que disso, né? Provavelmente ela queria se dar um presente, né? Tipo, vou sentar na janela, meu aniversário, vou sentar na janela, né? Mimimei. Eu mimimei, sentei na janela do avião. São uns minutos, essa mulher veio a mim de novo falar assim, ela foi muito sem educação comigo. Me perguntou, troca com o menino. Aí eu falei, não. Aí ela veio de novo, e você não quer trocar. A mãe, aí eu né? falei, eu não quero. Aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, porque hoje é meu aniversário. Bom, no final das contas, né, eu vou até repetir uma frase de um médico aqui que eu sigo, que ele disse o seguinte sobre o caso. Ele disse, a gente teve então, no final das contas, a criança que queria sentar na janela e não conseguiu, a criança que estava na janela e não quis ceder o lugar para a criança que resolveu filmar a situação da criança que não queria ceder o lugar na janela e mais de 1 milhão de crianças que foram seguir a criança. Então, assim, é muita criança, né, cara? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Perguntou se eu tinha uma deficiência. Ah, sim. Se eu tinha algum problema. Aí ela fala no vídeo. Sim. E ela ficou várias vezes me chamando de imbecil. Chamou várias vezes. Que absurdo. Bom, e a companhia aérea, né? Claro que depois de tanta repercussão, ela fez um pronunciamento, né? Que basicamente foi o que todo mundo já sabia, que a Jennifer não tinha obrigação de ceder o lugar. Então, assim, tá tudo certo, né? O caso gerou bastante debate, né? Virou uma discussão sobre direito dos passageiros, empatia e até mesmo os limites de expor outras pessoas na internet. Mas agora me conta aqui o que você acha dessa história toda, né? Não se fala em outra coisa aqui na obra. Tava no direito dela de recusar ou a Jennifer deveria ter cedido o lugar, né? E essa parada de gravar os outros sem permissão, o que você acha disso? Acha que isso foi certo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!